Olá, olá, educadores da fé. Vamos para mais uma instrução com a pergunta: o que é a Bíblia? Muito fácil de responder. Isso é a Bíblia. Porém, precisamos dar uma resposta mais profunda. A Bíblia é, antes de tudo, um livro sagrado. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. Mas como que eu sei que a Bíblia é um livro sagrado? Quem foi que escreveu a Bíblia? Tem muitos livros que a gente pode recorrer para responder bem essa pergunta, né? Tem este livro aqui, bem facinho de ler, Bíblia, livro feito em mutirão. E aqui vai dizer assim: a Bíblia nasceu da vontade do povo ser fiel a Deus. Então, por isso, eles sentiram a necessidade de registrando esta experiência deles com Deus. Quem foi que escreveu a Bíblia? A Bíblia? Homens e mulheres como eu, como você. E aí depois foi registrando. Mas a única preocupação deles era essa: não podemos deixar que se perca esta nossa experiência com Deus. Mas a Bíblia, antes de ser escrita, ela foi falada. Ela foi passada de geração em geração. Essas palavras, o encontro de um povo com Deus. E as lições desse encontro, deste povo com Deus, nós recebemos até hoje, né? E dessas experiências de fé é que nascem também a nossa experiência de fé. Quando eu leio um trechinho da palavra de Deus, eu devo perguntar: o que esse texto ilumina? Em que esse texto ilumina a minha vida, a vida da minha família? Em que esse texto ilumina, traz lições para a vida das pessoas, para o mundo? Como é que a gente lê a Bíblia? Mais para frente a gente vai falar disso também. Mas não é bom a gente pegar a Bíblia assim, abrir e dizer: vamos ver o que é que a Bíblia diz para mim hoje. Não é muito prudente fazer isso. Mas é importante a gente entender que a Bíblia é, antes de tudo, um livro sagrado. As palavras que aqui estão foram inspiradas pelo Espírito Santo. E essas palavras, elas marcam a experiência de fé de um povo com Deus. Como é que a gente pode identificar esta ação do Espírito Santo, explicar esta ação do Espírito Santo? Pensa na chuva, né? Quando a chuva entra na terra, ela molha a terra e a partir daí é que a terra produz fruto. Ou pensa também na experiência do sol, né? O sol, os seus raios solares atingem a terra, nos atingem, mas a gente não vê, a gente sente o calor, a ação. É assim a ação do Espírito Santo que fez com que as pessoas pudessem ter esta experiência com Deus. E essa experiência com Deus foi registrada, escrita neste livro sagrado que tem o nome de Bíblia. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é importante que saibamos que ela não foi escrita de uma vez só, que ela é uma inspiração do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, primeiro elas viveram as experiências e depois elas contaram essas experiências e depois é que foi registrada em livros, né? Bom, livro daquela época, e chegou até nós hoje. Então, primeiro a Bíblia foi vivida, depois contada e depois escrita. Olá, todos nós somos educadores da fé. Quando transmitimos os conhecimentos da nossa fé, nós estamos sendo educadores da fé. E hoje vamos falar sobre a Palavra de Deus. O que é a Bíblia? Neste livro está dizendo que a Bíblia é um livro feito em mutirão. E é verdade. O que significa isso? A Bíblia é um livro feito em mutirão.
Na Bíblia está tudo o que precisamos saber sobre Deus. A Bíblia nos diz que Deus nos ama e que Ele quer entrar em relação conosco. Esta relação é uma relação de amor. Quando leio a Bíblia, Deus está falando comigo naquele momento. Neste momento que estou lendo, Deus está falando comigo. Por exemplo, está escrito: vocês são a luz do mundo. Deus está dizendo isso para mim. Você é uma luz no mundo. Ou então, vocês são o sal da terra. Isso quer dizer que com a minha vida eu dou o gosto de Deus para as pessoas lá onde eu estou. Eu sou luz, eu sou sabor, e este é o sabor de Deus, que são as ações de Deus. Através de sua palavra, eu vou recebendo instruções para fazer deste mundo um lugar mais bonito, fazer deste mundo uma única família, a família de Deus. Lembremos que primeiro a Bíblia foi vivida, depois ela foi narrada de uma geração para outra e só depois é que ela foi escrita. Então, foi vivida, uma experiência de amor do povo com Deus, depois ela foi narrada e só depois é que ela foi escrita. E se passaram muitos anos desta linda história de amor, de encontro com Deus e com seu povo. Mas uma pergunta: quem foi que escreveu a Bíblia? Homens e mulheres como eu, como você. Eles transmitiram oralmente, depois as redigiram. Essas foram contadas e recontadas, essas histórias. Esses relatos foram inspirados por Deus através do Espírito Santo. Mais para frente a gente vai falar do Espírito Santo. Então a Bíblia é inspiração de Deus. O que conta a Bíblia? A Bíblia está dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento está tudo aquilo que aconteceu antes do nascimento de Jesus. Já o Novo Testamento narra a vida de Jesus Cristo e também as experiências vividas pelas primeiras comunidades cristãs. O Antigo Testamento diz que Deus criou o céu e a terra, depois como Ele criou as pessoas e como elas se afastaram de Deus e perderam o paraíso. Elas agiram muito mal, começaram a mentir, matar umas às outras, desprezando a vontade de Deus, mas Deus não as abandonou. Ele conduziu o povo de Israel da escravidão para a liberdade. Depois Deus deu a essas pessoas os 10 mandamentos para que pudessem ter uma vida nova. Enviou a eles os profetas, que eram mulheres e homens sábios, que tornaram a vontade de Deus conhecida entre as pessoas e anunciaram o Messias, o Salvador do mundo. Este Messias é Jesus Cristo. O Novo Testamento fala dele do começo ao fim. Como ele se tornou homem, como ele curou os doentes, como ele perdoou os pecados, ensinou a amar até os nossos inimigos, como ele sofreu por nós e morreu, como ele venceu a morte e ressuscitou, como ele nos enviou o seu Espírito Santo e como ele é o Senhor de sua igreja e nos espera no final dos tempos. Ele fez tudo isso para mim e para você. É por isso que você, que nós podemos dizer: Ele é meu Senhor e meu Deus. Agora responda as seguintes perguntas. O que quer dizer a Bíblia foi inspirada? Quem escreveu os textos sagrados e por que escreveram? Quando e como eu devo ler a Bíblia?